Continuando aqui a nossa temática, né, da função de primeiro grau, agora nós vamos calcular, né, a raiz de uma função de primeiro grau, né? Então, existem vários exercícios, vários exemplos, várias atividades onde nós temos que calcular a raiz de uma função de primeiro grau. Aqui é só a técnica, né, só a estratégia, depois vamos ter um vídeo em paralelo onde a gente vai enxergar no gráfico onde está a raiz de uma função de primeiro grau, né? Aqui é só como a gente deve calcular ela, tá? Então, a raiz de uma função de primeiro grau, o que a gente deve fazer é igualar a função a zero, ou seja, calcular a raiz de uma função de primeiro grau é a gente calcular quanto vale o x quando o nosso y vale zero, certo? Então, aqui que a gente tem que fazer o nosso y ou o nosso f de x, né, que é a mesma coisa, né? Quando ele vale zero, quanto vale o meu x, né? Quanto vale x quando o meu y vale zero? Isso significa, então, que a gente vai fazer isso aqui, ó. 2x mais 1, nesse exemplo, a gente vai igualar a zero, certo? 2x mais 1 é igual a zero. Isso aqui para nós virou agora uma equação de primeiro grau, certo? Então, agora nós temos uma equação de primeiro grau. O que configura uma equação de primeiro grau? Eu tenho uma igualdade e temos aqui, né, valores e letras de cada lado aqui, certo? Dos dois lados da nossa equação. E aí, para resolver essa equação de primeiro grau, neste primeiro exemplo aqui, vou mostrar como realmente acontece, né, o cálculo da equação de primeiro grau, certo? É importante que a gente saiba que aqui é como se a gente tivesse uma balança, né, de dois pratos e de cada lado aqui a gente precisa igualar. Então, se a gente for tirar algo de algum lugar, a gente tem que colocar ele em outro, certo? Então, aqui, ó, o que é importante, né? Quando a gente tem, né, 2x mais 1 igual a zero e a gente quer, calculando a equação de primeiro grau, isolar esse x, a gente precisa mandar, entre aspas, né, tudo para o outro lado aqui, certo? Como a gente faz isso, né? Existem alguns professores que falam só para passar para o outro lado trocando a operação, certo? Mas o que acontece de fato é que quando a gente está passando para o outro lado trocando a operação, o que de fato está acontecendo é que a gente está cancelando de um lado essa operação e, portanto, ela sobrou do outro, né? Então, o que está acontecendo aqui, né? Então, por exemplo, aqui, a primeira coisa é que a gente vai tirar esse mais 1 daqui, certo? Então, o que vai acontecer, ó, 2x mais 1, e aí, vou anotar aqui de outra cor pra gente enxergar, ó. Eu vou tirar o 1 daqui, e quando a gente tira o 1 desse lado, a gente também tem que marcar, tem que fazer a operação do outro lado também, ó, menos 1. Por isso que esse mais 1 passa, entre aspas, para cá menos 1, certo? Por isso que ele troca essa operação. O que vai acontecer aqui, quando a gente junta aqui, ó, mais 1 com menos 1? Dá zero, né? E desse lado sobra o menos 1, certo? Então, vai sobrar isso aqui, ó, 2x igual a menos 1, que é o que geralmente a gente faz, né? A gente tem mais 1 aqui, passa para o lado de lá, bem, entre aspas, né? O que a gente está fazendo, na verdade, é que a gente está aplicando, a gente está subtraindo menos 1 dos dois lados, porque na equação de primeiro grau a gente tem que aplicar o menos 1, a gente tem que aplicar a operação dos dois lados da equação, né? 0 menos 1 vai dar só o menos 1, né? E o mais 1 menos o menos 1 aqui vai cancelar, vai dar zero, né? Então, aqui, ó, ele cancelou, deu zero, certo? O nosso objetivo aqui é a gente ter x só desse lado, certo? Então, a gente vai continuar aqui, né? O que a gente geralmente fala, né? Que o 2 está multiplicando esse x, então ele vai passar dividindo. Mas realmente o que acontece é que a gente está dividindo os dois lados por 2, certo? E quando a gente faz 2 dividido por 2 aqui, o que acontece? Vira 1, certo? Então, eu vou ter 1x desse lado aqui, que é só o x, né? 1 vezes x é ele mesmo, igual
a menos meio, que você pode representar por fração ou por decimal tranquilamente.